5 vilões que mais gostamos em Tokusatsu. Eu não tô falando isso pelo nível de maldade, nem nada do tipo. Eu já fiz vídeo assim, anteriormente, colocando eles por nível de poder, por nível de maldade, por nível até de visual, estética, né? Mas tô falando que os vilões que são mais carismáticos, que mais nos encantaram, que mais a gente às vezes torce pro vilão se dar bem. Eu tive isso com alguns Tokusatsu, eu não sei vocês, mas eu tive isso com alguns e eu decidi selecionar aqui os 5 que eu mais torcia para que se dessem bem. E torcia mesmo, eu dizia assim, pô, esse cara é vilão, é gente ruim, mas eu gosto dele, ele tem carisma, ele ganha minha atenção, então eu queria que esse cara tivesse um final um pouco diferente do que teve, eu queria que ele se desse bem. Então eu vou listar aqui os 5 vilões que eu mais gosto em Tokusatsu. E eu espero que vocês também aí, se vocês também têm uma afinidadezinha, eu não estou fazendo apologia à vilania não, antes que comece a me criticar, você está fazendo apologia ao mal, não, nada disso, não é nada disso não, mas quando a gente assiste a série, às vezes o vilão lhe encanta, às vezes um vilão lhe prende até mais do que o herói e você acaba torcendo pro vilão. Eu não sei, volto a repetir se isso já aconteceu com vocês, mas comigo acontece e não é infrequente não. Então, vamos ver aí quais são os vilões mais carismáticos, os vilões mais legais, os vilões que eu mais gostava, assim, que eu torcia para que eles se dessem bem. Vem comigo para essa lista que tá bem interessante, eu acho que vai te surpreender. Vamos lá! E antes de começar a nossa lista Toku 5 de hoje de vilões mais legais em Tokusatsu, eu queria deixar bem claro que eu não vou falar dos anti-heróis, tá bom? Eu não vou falar de vilões do tipo, sei lá, o Lúcifer, que é mais um anti-herói do que um vilão em si, né? Eu não vou falar aqui como se fosse uma pegada dos caras pegada a Vegeta ou dos caras pegada a Ikki de Fênix. Não, eu vou falar realmente de vilões que deveriam ter finais felizes ou tiveram realmente porque são legais, porque têm características bondosas, etc. Eu vou tentar pegar esses caras assim que acabaram me encantando de algum jeito e me fazendo me apegar ao vilão até mais do que os personagens, os heróis principais da série, por assim dizer. Então vamos lá agora que eu já expliquei essa partezinha, vamos sem mais delongas agora aqui para o vídeo. Vamos ver agora quais são os meus top 5 vilões mais legais em Tokusatsu. E em quinto lugar eu vou colocar uma dupla pela primeira vez aqui no Top 5, um empate técnico aqui, um empate entre dois vilões aqui. Um é o Gata de Changeman. Gente, quem não queria ver o Gata se dar bem, gente? Que vilão fofinho, que vilão legal. Ele tinha-se bondade no coração, ele não era de todo mal. Ele começa mais maligno, etc. Mas aí ao redor da série, a partir do momento que a série vai se desenvolvendo, você começa a se apegar ao Gata, porque o Gata tem família. E tudo que o Gata estava fazendo era para proteger a família dele, o Wallace, a outra que tinha nascido lá, tem uma filhinha dele também. Então tudo que ele estava fazendo era justamente para proteger essa família, para um dia poder voltar para essa família, né? O Gata, ele é muito bem dublado, né? O Gata, ele tem uma voz muito legal. Quem dubla ele é o Borges de Barros, né? Borges de Barros, que é o mesmo dublador do Edinha, a segunda voz da Shima. E eu gosto muito dele, da voz do Gata. Aliás, é uma das vozes do Borges que eu mais gosto, é a voz dele no Gata. Ficou incrível, e me deu ainda mais empatia pelo personagem. Eu tinha um carinho muito grande pelo Gata, eu tenho até hoje. Cara, olha, eu escolhi essa foto de propósito. Olha o Gata de terninho. Gente, não tem como não gostar do Gata. Olha bem pra ele de terninho, gente. E com aquela voz dele falando, meu Deus, ai meu rabinho. Cara, não, muito bom, muito bom. Eu não tenho como deixar o Gata de fora dessa lista. E em comparação aí ao Gata, né, que empatou com ele, eu realmente não consegui tirar ela da lista, é a Cleo. A Cleo, que é aquela cogumelo gosmenta lá de Rio Soldier. Cara, que personagem legal, que personagem fantástica. Torcia demais pra Cleo, todo mundo batia na Cleo, a Cleo só vivia virando gosma ali pelos cantos, né? Então, assim, todo mundo maltratava ela. E ela era tão legal. E ela também tem uma voz, óbvio que Rio Soldier não foi dublada, mas ela tem uma voz tão bacana, a voz original dela é muito bacana, né? Então eu acabei gostando muito da Cleo, velho. Adorei a Cleo e pra mim ela é tão simpática ali e tão querida quanto o Gata. Bota os dois aí no mesmo patamar, em quinto lugar de vilões mais legais, Cleo e Gata. Tá aí. Em nosso quarto lugar de vilões mais legais em Tokusatsu, vamos de Brain. Brain, aquele Road Mood, que é o primeiro aí que se transforma em sua forma, né? Em sua forma mais, digamos assim, a Ultimate Form dele, né? A forma mais avançada. E ele é um personagem que, assim, no início eu não gostava muito dele, achava ele é de Kamen Rider Drive, né? E quem não sabe, ele é de Kamen Rider Drive, aliás,
é um dos melhores vilões lá de Drive. No início não ia muito com a cara dele. Depois do episódio em que ele realmente revela suas reais intenções, que ele se sacrifica ali pelo Medic, né? E pro Medic não morrer, etc. Cara, que episódio fantástico. Esse daí, ele não tem só maldade, porque ele se sacrificou pelo seu amigo, né? Pelo seu colega ali, pelo cara que ele sempre admirou, inclusive. E eu sempre achei ele, assim, um personagem que era mais frio, etc. Mas quando ele teve essa redenção dele ali, no capítulo em que ele morre, cara, que incrível, que personagem incrível. Eu passei a gostar muito dele, eu passei a dizer, poxa, esse cara não merecia ter morrido assim. Esse cara merecia uma chance ali de ser melhor, de talvez ali conseguir se dar bem dentro da série. Conseguir literalmente uma redenção, conseguir literalmente aí talvez se redimir por todos os pecados que ele fez, que não foram poucos, que não foram poucos. Talvez dessa lista ele seja um dos mais malignos de essência, mas ainda assim eu ainda vejo bondade nele e eu gosto muito do Brain, muito mesmo. Então tá aí o Brain para mim em quarto lugar, pelo seu arco de redenção, pela forma como ele age para tentar enganar. Ele trabalha com aquele argumento, né, de engane para você querer enganar seus inimigos, engane primeiro seus aliados, e ele faz isso muito bem. E no final, onde todo mundo interpreta o Brain errado, ele estava, na verdade, do lado sempre do Medic, nunca tinha abandonado o Medic e acaba salvando o Medic. Então, se vocês assistirem Kamen Rider Drive, talvez vocês também se encantem muito por esse personagem aí que eu acabei de falar, o Brain. Em terceiro lugar da nossa lista de vilões mais legais em Tokusatsu, eu coloco ele, o Príncipe Megido, de Dynaman. Esse cara é o mais maligno dessa lista. Não vai ter ninguém com tanta malignidade quanto ele. E assim, eu acho que ele não tem nada realmente de bom. Ele é 100% maldade. E ainda assim ele conseguiu me chamar a atenção. E ainda assim eu consegui gostar pra caramba dele. E olha, eu nunca torci tanto pra um vilão se dar bem. Nunca tô. No final de Dynaman, eu sabia que não ia se dar bem, porque não tinha como, era uma série feita para criança, para mostrar que o bem supera sempre o mal. Mas eu cruzei tantos dedos para esse cara pelo menos se dar bem, para esse cara, sei lá, escapar e ir para os confins do universo, remontar o Império, tentar conquistar a Terra depois, no segundo momento, não sei. Eu ainda tinha um resquício de esperança que esse cara ia se dar bem, esse cara merecia se dar bem. Para vocês terem uma ideia, o Império dele tem sua hierarquia delimitada por caudas, né? Por caudas. O pai dele tem, sei lá, 9 caudas, ou era 8 e estava precisando da nona. Era 8, acho que precisava da nona. Ele tinha 4 caudas, o tio tinha 7, sei lá. Era assim o general, né? Que era o tio dele, tinha 7 caudas. Era assim que era a hierarquia do Império. E a cauda era tipo a coisa mais importante que existia para eles. Eles tinham que ter mais caudas para poder serem respeitados nesse Império. Só que o Príncipe Megido, logo no primeiro combate contra o Dynahead, ele perde uma cauda. Ele já perde uma cauda e já é rebaixado, ele já fica sendo visto ali como uma piada para o pessoal do Império. Pô, e o cara é da família real, o cara é um príncipe, né? E isso já deixa ele meio assim, meio baqueado. Mas ele segue em frente, tenta combater nos Dynaman do jeito que dá, acaba ali falhando em algum momento e o imperador dele o imperador que é o pai dele, acaba mandando cortar todas as caudas dele. Ele perde todas as caudas e é expulso do Império. Sendo assim, ele retorna depois, né? Retorna lá como Dark Knight, né? E ainda até então ninguém sabe que é ele realmente, o Príncipe Megido, que é o Dark Knight. E aí no final da série, tipo no penúltimo capítulo da série, esse cara, ele chega no X1 sem cauda nenhuma contra o pai dele e derrota o pai dele com 8 caudas. E aí ele prova que não existe isso de negócio de cauda, é o poder, é a vontade dele. E ainda depois enfrenta os Dynamans, dá uma surra nos Dynamans também. E assume o controle do Império a partir daí. Cara, que trajetória fantástica desse vilão. O cara foi reduzido a nada, o cara foi humilhado, o cara seguiu em frente, o cara se esforçou, aprimorou sua arte com espada, venceu o próprio pai que tinha não sei quantas caudas a mais do que ele, provou que não tem negócio de cauda nenhuma, que isso daí não quer dizer nada, que é a força de vontade interior que importa, assume o Império para ser derrotado logo na sequência. O cara não fica nem 2 dias como imperador. Poxa, que tristeza que eu tive quando o Príncipe Megido morreu para os Dynamans, velho. Eu realmente queria que esse cara tivesse se dado bem. Aí uma série que eu queria que os Dynamans perdessem.
É muito espírito de porco da minha parte, eu sei. Mas olha, vocês estão falando com um cara que torcia demais pro Shadow Moon bagaçar o Black. Eu era daquele cara, espírito de porco, que eu assistia a luta e eu torcia pro Shadow Moon. Eu sempre gostei mais do Shadow Moon do que do Black. Então, para mim assistir Dynamite, ver toda a trajetória desse vilão e ver que ele se deu tão mal assim no final, pô, pra mim foi uma decepção. Achei que realmente ele merecia ter um pouco mais, talvez, de glória do que o que realmente ele teve. Então tá aí, Príncipe Megido, um dos vilões mais legais e que eu mais gosto de Tokusatsu. Vamos agora para o nosso segundo lugar. Em nosso segundo lugar eu vou colocar o Ashura, o Doutor Ashura. Ashura só não, por favor, Doutor Ashura. Pessoal, esse cara começa a série, ele começa a série como um brutamontes, burro pra cacete, e que só sabe bater. Agora ele bate na mão grande, não tem essa. O monstro vem pra cima, ele na mão grande destroça o monstro. Destroça o monstro na porrada. E só isso aí já me chamou a atenção. Só que isso não me chamou só a atenção, isso também chamou a atenção do Dr. Bias, que é o vilão da série. E o Dr. Bias, imediatamente ao ver isso, fez o quê? Pegou ele para o Império Bia, né, do Império do Dr. Bias. E a partir do momento que ele foi inserido no Império do Dr. Bias, o Dr. Bias ele deu inteligência a esse cara, tornando-o então Doutor Ashura. Só que no final, já no final da série, com todos os planos dos outros doutores também, dos outros cientistas falhando, o Dr. Bias decide tirar a inteligência dele. E assim, é como se ele tivesse tirado o principal troféu da vida desse cara, do Ashura. Ele fica perdido. Ele vai pra cima dos Livemans do jeito que dá. Vai na mão grande, vai na força bruta. A cena final dele é uma das cenas mais emocionantes que eu já vi. É quando esse cara, infelizmente, acaba perecendo diante dos Livemans. Mas antes de ele morrer, ele dá tudo de si para poder impressionar o Dr. Bias e quem sabe assim tentar novamente recuperar sua inteligência perdida. Dá para ver nitidamente que ele é um cara que ele não tinha maldade, mas ele era um brutamontes sem inteligência nenhuma. E depois o Dr. Bias conseguiu dar uma inteligência a ele e ao mesmo tempo que ele deu, ele tirou e é como se ele tivesse perdido aquilo que ele mais prezava. A partir do momento que ele teve a inteligência, ele ficou dependente daquilo e é como se ele realmente tivesse perdido aquilo e aquilo doeu muito para ele. Dá para perceber isso na série e a forma como ele vai para cima dos Livemans depois, cara, que fantástico. É assim, uma das cenas mais incríveis de Liveman é a cena que o Dr. Bias tira a inteligência do Ashura e ele vai agora tentar o tudo ou nada contra os Livemans só na força bruta e muito bom, assim, o Ashura foi um dos personagens que eu mais gostei de vilões em todo o Tokusatsu. Tenho realmente uma empatia muito grande, criei uma empatia muito grande por ele ao longo de toda a série, e eu acho que o final dele me fez criar ainda mais empatia. O Ashura merecia ter um final feliz, ou pelo menos um final mais digno, assim, que ele pelo menos ficasse vivo, com a inteligência, ou que ele, sei lá, que fosse estudar depois e adquirisse essa inteligência por conta própria. Ele tinha potencial para isso. Para mim, o Ashura, poxa, injustiçado pra caramba, não era para ter morrido. Gosto muito desse vilão aí, portanto, boto ele em segundo lugar. Acredito que quem assistiu Liveman vai saber do que eu tô falando. E o ator que faz ele é o mesmo ator que faz o Buba dos Changemans, que é outro vilão também que eu gosto pra caramba, que é muito expressivo, de olhar expressivo, um ator que tem um olhar muito expressivo. É o mesmo ator que faz o Buba, ele veste a roupa do Galdan, ele veste a roupa do Biohunter em Bioman. Então é um ator bem conhecido aí de Tokusatsu. Então tá aí em segundo lugar, Doutor Ashura. E finalmente chegamos ao nosso primeiro lugar. E esse primeiro lugar eu acho que vai surpreender vocês. Eu acho que ninguém vai imaginar qual é o meu primeiro lugar desse vídeo. Mas de antemão já quero saber qual é o seu lugar, o seu primeiro lugar desse vídeo aí. Já coloca aí embaixo aí quem que você acha que é o vilão mais legal de todo o Tokusatsu, o vilão que você mais criou empatia, criou carisma, sabe? O vilão te cativou. Mas o meu primeiro lugar, o vilão que mais me cativou, o vilão que mais tive empatia em Tokusatsu é o Dom Tornero. Ele que é o vilão de Time Ranger. Ele que é um mafioso, mais do que um imperador maligno. Ele é um mafioso. Ele gosta de ouro, de dinheiro. E ele segue os preceitos da máfia. Ele protege os seus antes de qualquer outro. Então, se ele chama algum mercenário para tentar bater os Time Rangers e esses mercenários brincam com um dos seus asseclas, com um dos seus capangas, ele elimina esse cara.
e tem um capítulo que é massa, que ele realmente contrata um cara para eliminar os Time Rangers, e esse cara acaba literalmente aí meio que ameaçando a Leela e o outro capanga dele também, o Guien, e ele acaba literalmente matando esse cara. Ele não conta conversa, ele não, aqui primeiro são os da minha família. Então ele tem essa noção de família, ele tem essa noção ele gosta muito da Leela e do Guien, ele faria de tudo para proteger a Leela e o Guien. Isso na série fica nítido. Inclusive, quando o Guien começa a se debandar lá e pirar o cabeção, ele fica contra o Guien. Ele tipo, faz um cisma ali, se separa, mas ao mesmo tempo ele ainda tem um sentimento pelo Guien. A Leela, então, ele é tipo apaixonado, assim, apaixonado no sentido, é um amor paternal. É um amor paternal que ele tem pela Leela. Né? Ele dá todos os presentes que ele pode dar para ela, dá dinheiro para ela ir pro shopping comprar coisa. Pô, é bem legal a relação do Dornero com o Guien, com a Leela. Eu acho bem bacana, eu acho que a Time Ranger acertou demais no império vilanesco da vez, porque não é um imperador, não é um império maligno do mal que veio para conquistar a Terra, é uma máfia, eles só querem dinheiro. Eles querem assaltar banco, os caras assaltam banco, tá entendendo? Os caras negociam por maleta de dinheiro. Tem até um episódio também muito bom que Guien espalha um vírus fatal, e ele vai lá e negocia, ele diz, não, eu tenho a vacina desse vírus, está no meu sangue, que veio do futuro, eu negocio isso com vocês por não sei quantos milhões, eu dou aqui a vacina, vocês salvam os seus e eu ganho meu dinheiro. E é isso que ele quer, entendeu? É um mafioso. E o capítulo final dele também é bem triste, a forma como ele morre é bem triste. Poxa, eu gosto muito do Don Nero, do Don Nero. E acho que ele merece estar aqui no meu primeiro lugar. Acho que quem assistir Time Ranger também vai criar uma certa afeição, eu diria, por esse vilão. Então, portanto, em primeiro lugar, Don Nero. E aí, você também tem seu vilão do coração? Você também tem vilão de estimação? Se você tem, coloca aqui embaixo aí, vê o que é que você achou, vê qual é aquele vilão que você dizia, putz, esse vilão daqui era massa demais, eu torcia demais para ele se dar bem, para ele conseguir vencer e no final ter um final aí que seja fora daquele clichêzão do vilão morrendo, etc. Pô, o vilão merece, o vilão também afinal de contas, o vilão também é um personagem, né, importante para a história. Algumas vezes ele tem que ali ter algum tipo de vantagem, né, mesmo que seja mínima. Mas vamos lá, se você tem esse vilão aí também, se você pensou em algum vilão desse, deixa aqui embaixo nos comentários e não deixa de ficar até o final. Tem menção honrosa sim, e na menção honrosa o vilão que você escolheu pode estar nela e aí sendo prestigiado aqui no vídeo, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo do canal. Fui! Vocês acharam mesmo que eu ia esquecer do Bubba? Cara, o Bubba, o pirata espacial, com certeza é um dos vilões mais queridos de todo o Brasil. Olha, eu arrisco dizer aí que muitos de vocês colocariam eles, inclusive, no top 5. Eu realmente ainda acho os que eu coloquei que me chamaram mais atenção, me cativaram mais. Mas eu torcia muito pro Bubba se dar bem também, gente. Vocês acham que eu não torcia pro Bubba se dar bem com a Gil, com a pirata Gil, ou com a própria Shima? Claro que eu torcia, pessoal. Ah, Murilo, Bubba era 100% do mal, nem de brincadeira. Cara, para com isso. O Bubba era apaixonado pela Shima, o Bubba tinha sentimentos pela Gil, o Bubba tinha um sentimento de camaradagem por aquele outro pirata lá que vem depois do espaço e se une a ele. Tudo bem que depois ele deixa o cara lá para apanhar, mas aí amigos, negócio à parte, né? Mas enfim, eu gostava muito do Bubba. Eu acho que assim, o arco final do Bubba redimiu ele de uma forma esplêndida. Ele para mim, ele teve sua redenção ali, ele pagou seus pecados ali, e ele merecia muito também, assim como Gata, assim como a própria Shima, ficar vivo e quem sabe reconstruir sua vida ao lado da Shima, que era o amor da vida dele, ou também ao lado da pirata Gil, se não tivesse acontecido o que aconteceu com ela. Então, portanto, Bubba na nossa menção honrosa. E não para por aí não. Esse vídeo tem 2 menções honrosas e eu vou para minha segunda agora. É o Monster. O Monster, aliás, eu coloco aqui criado ao Monster o Gyo, o monstro do Monster, né? O tipo subalterno imediato do Monster. O Monster é um cara que só tem basicamente músculo, tem pouco cérebro, mas pô, galera, convenhamos, quem assistiu Bioman, ele era muito carismático. Pensa num vilão carismático, num vilão legal. A própria dublagem dele era muito legal, a dublagem dele favorecia muito. Eu acho que se ele viesse pro Brasil, eu acho que a voz do Bubba, né, que é a voz do mesmo cara que faz lá o Seu Barriga, eu acho que a voz do Bubba cairia muito bem nele, né, no Monster.
também. E assim, ele e o Gio era uma dupla tão legal, velho. Eles eram tão unidos. O Monster foi catar os pedaços do Gio e implorar lá depois do Dr. Man reconstruísse o Gio. Cara, poxa, ele morre no final junto com o Gio, inclusive, velho. É uma morte que eu senti muito também, a morte dele no final de Bioman. Senti mesmo, torcia. Achava, inclusive, que por Changeman vir depois de Bioman, eu digo, não, esse cara vai ter redenção. Esse cara vai ser que nem o Gata, vai ser que nem a Shima. Ele vai conseguir se redimir. Mas não, ele realmente se sacrifica ali pelo Dr. Man, pelos ideais do Dr. Man. E acaba morrendo. E, poxa, achei um desperdício. Outro vilão que eu acho super legal e que pra mim merecia muito aí uma segunda chance.